Tem muita coisa pra gente falar hoje, gente, porque ontem vocês estavam no Futebolês da Rádio, né, na Jangadeiro Band News FM. O diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papelim, foi o convidado de ontem e, ao seu estilo, respondeu tudo sobre o dia a dia do Fortaleza. Inclusive, ele começou logo falando sobre a permanência de Vojvoda no tricolor do PC. Você vai pensar em mudar um treinador, você pensa, o que vai trazer, vai arriscar, tirar o Vojvoda para trazer um outro? Não, né? Então ninguém pensou em tirar o Vojvoda. Pelo contrário, a gente passou a achar que ele precisa de mais suporte, mais confiança nossa e também mais opções para trabalhar, entendeu? Eu converso muito com ele, a gente criou uma amizade muito grande, mesmo quando eu estava fora daqui, a gente às vezes nos falava. E ele sempre dizia, Papelinho, o que é que você pode me ajudar? Então, eu nunca dei palpite em escalação de nenhum treinador, cara. Eu tenho um pensamento parecido até com o Marcelo nesse aspecto. Se você tem um treinador que está trabalhando com você, ele está ali porque ele sabe mais do que você, né? Eu vou discutir tática com o treinador, mas dá uns palpites como torcedor, né? Eu digo, professor, daqui para frente não tem negócio de usar exibição, não. Nós temos que ganhar, entendeu? Tem que ganhar. Esse discurso, é o discurso forte que tá no Fortaleza. E realmente, né, moço? Primeiro eu vou fazer um convite, tá? Você que acompanhou essa entrevista do Papelinho, manda tua opinião lá pro nosso WhatsApp, 3466-2040, pra gente comentar e falar tudo sobre essa entrevista do Papelinho. Mas tá, agora sim, Renato Manso. Essa permanência do Vojvoda foi muito discutida. Ele falou, né? Nunca esteve em pauta no Fortaleza, vamos dizer assim, essa demissão do Vojvoda. A gente sabe que tem algumas informações que existia uma pressão, uma certa pressão. Existiram reuniões, conversas, mas a realidade é essa que ele falou também, né? Se sair o Vojvoda, quem é que vai chegar? Esse, inclusive, foi uma tônica de toda a celeuma aí do que aconteceu em relação à permanência ou não do Vojvoda. Quem seria o substituto, né? Então, a primeira parte assim da resposta é ele dizendo que observa-se para o trabalho do Vojvoda, aquilo que ele vem fazendo à frente do Fortaleza e percebe que apesar da crise, apesar do momento ruim, ele tem potencial e aí se resgata aquilo que ele já fez no comando do time. E uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação a essa parte foi a conscientização, né, a consciência de que é preciso dar mais suporte ao Vojvoda, tanto no sentido do trabalho, da confiança, de acreditar naquilo que ele tem feito, mas também de trazer reforços. Não adianta só achar que o Vojvoda, com as peças que tem, vai fazer ali algo diferente, mas também de dar essa possibilidade de ter novos jogadores ali com ele. E a outra coisa é olhar para o mercado e não perceber nenhum outro nome que possa substituir a altura. É muito difícil realmente achar uma opção para o estilo de jogo, para o estilo do Vojvoda. Olha, o dirigente também falou, a gente vai já comentar com o Caio, porque ele falou abertamente sobre as recentes saídas, tá? De Paul Fernandes, inclusive confirmou pra gente as saídas de Pedro Augusto e também de Felipe Jonathan. O Fernandes saiu, que era um jogador que eu achei elogiosa a decisão dele, porque ele viu que não tinha rendido a expectativa que ele criou-se aqui, né? E ele chegou mesmo e disse, eu não tenho contrato até o fim do ano que vem, mas eu não quero mais um tostão do Fortaleza, você paga só esses dias trabalhar e vou cuidar da minha vida, vou tentar arrumar um clube. Ele nem consegue chegar no Vélez também, né? Acabou quase que não tudo fechou, certo né? com o Vélez, mas acabou não fechando. Pois é, mas aquele rescindiu, não tem perigo de voltar mais, não. Aí... Esse é Sérgio Papelinho, meu amigo. Aí... Ele abriu mão de todos os direitos de dinheiro e tudo. Tinha, exatamente. Então, assim, realmente merece elogio, porque muita gente entra no contrato, né? Todo jogador que tem um contrato longo, aí eu posso até sair, mas eu quero receber, né? ganhar alguma coisa aqui para sair melhor, né? Mas a gente saiu, ao Tito surgiu essa proposta para ele ir para lá. O Pedro Augusto está indo para o Sport, numa rescisão já de contrato, não é por empréstimo, está indo de uma vez, em definitivo, né? Tem contrato até o ano que vem. Porque muito clube queria o Pedro para você levar lá por empréstimo, aí no final do ano tinha que vir para cá de volta, aí você, se não fosse usar, tem que emprestar. Então o Pedro hoje esteve lá com a gente, agradeceu, também é um bom profissional, um cara do bem. Está indo para o Sport Recife. O Felipe Jonathan acertou a saída para ir para o Mirassol, entendeu?
E o Felipe tá indo em definitivo? Não, ou o Felipe empréstimo? tá indo por empréstimo até abril do ano que vem. Até o Paulistão do ano que vem, entendeu? Quem também não deve permanecer, além desses aí que o Papelinho confirmou, é o colombiano Dylan Borreiro, tá de saída também de Fortaleza. João, a história de Dylan Borreiro, o Papelinho, tem alguma coisa? Porque eu vi que até clubes grandes da Colômbia, né? Atlético Nacional tem e o América, né? interesse dos times da Colômbia, mas aguardar se chega realmente... Coisa concreta, né? É um jogador que a gente também está trabalhando para ver se consegue tirar. É um jogador que não chegou aqui, mas não produziu o que a gente esperava, entendeu? Então não adianta você ficar com um jogador que jogador que não produz é um jogador caro, entendeu? Às vezes o cara ganha 10 mil, mas não está jogando nada, é um jogador caro para o clube, entendeu? Essa é a realidade mesmo, né, Caio? Assim, e aí a mudança do elenco que a gente falou, se o Vojvoda vai ficar... Então, parte desse elenco, alguns jogadores que não estão sendo úteis, tem que sair também. É verdade. O Papelinho foi um cara muito aberto, muito franco com a gente ontem, né? Falou até das suas peripécias em carnavais do passado. Mas brincadeiras à parte, o torcedor ele quer muito quando se diz vai existir uma reformulação. Então ele quer hoje, a quinta-feira, ele queria, tipo, na sexta-feira, uma lista com 10 nomes que não pisariam mais no Fortaleza. Isso não vai acontecer, o clube não vai expor jogadores profissionais a isso, exigem relações. Não só com os atletas, mas com representantes, com os outros clubes, aí que você desvaloriza um jogador se você tratá-los dessa forma. Então isso não iria acontecer. Foi-se o tempo dos pacotões de chegada e de saída. Então era um caminho natural de que essa reformulação do Fortaleza fosse acontecendo de forma gradual, inclusive até porque estamos todo mundo sem jogos e os times de folga. E nessa brincadeira toda, desde que o Papelinho chegou, já saiu foi gente, é porque a gente perde um pouco a noção. Tite já saiu, o Fernandes já saiu, sair no Pedro Augusto, sair no Felipe Jonathan, o Dylan Borreiro, a notícia do dia, inclusive, é que o América de Cali, a gente falou em grandes colombianos, o América de Cali é um deles, teria interesse no jogador. É fato que é o seguinte, para sair, para entrar, tem que sair. Então já estão saindo jogadores, onera a folha e vai atrás de outras contratações. E ontem mesmo também ele falou, por exemplo, de que já saíram 2 volantes, certamente vem pelo menos um. Fala-se do Denilson, né, do Cuiabá. Mas, enfim, a gente ainda vai ver quem vai estar chegando. Mas o Fortaleza vai se mexendo. Ele até confirmou que tinha feito uma proposta para um volante, né? Um volante, ele não confirmou o nome, mas ele fala falou. que quer um volante, aqueles mordedor, pegador, camisa assim, a moda antiga. Porque, na visão dele, falta ao Fortaleza mais garra, mais virilidade. Foi até o termo que ele usou para o Fortaleza em situações de marcação e para a briga do Fortaleza no momento do campeonato, que é para não cair, precisa desse perfil de atleta. Renato, também... Eu vi torcedores, reclamando de jogadores que estavam saindo, que não estavam jogando. Não vai fazer diferença. Mas eu acho que a questão agora também é liberar a folha para poder contratar. Porque se esses jogadores não estão sendo utilizados e não vão ser utilizados, o Felipe Jonathan, por exemplo, a gente imagina que o Vojvoda não ia usar mesmo. Então é liberar mesmo essa galera para poder contratar a gente melhor para essas posições. E não tenha dúvida, Flavinho, que assim, o fator financeiro, ele é um ponto muito preponderante, né? Você precisa fazer os ajustes. O Fortaleza vive a sua melhor fase financeira, a gente pode dizer assim, em termos de orçamento. É o maior orçamento da história do Fortaleza para uma temporada, mas isso não quer dizer que tem dinheiro sobrando a rodo e que você pode gastar à torta direito. Não, você tem que ter muita prudência naquilo que você vai fazendo em relação às contratações, aos investimentos. Então, além da questão financeira, que é muito importante, existe também a questão da administração do elenco. Você ter jogadores insatisfeitos, que não estão jogando e que vão começando a postar uma coisa na rede social. A gente viu o caso, por exemplo, do Felipe Jonathan, que é um jogador que publicamente não é segredo para ninguém e está insatisfeito. E ontem colocou um vídeo nas redes sociais falando, um corte do Denilson, falando da relação de jogadores com treinadores quando não estão sendo utilizados. Bom, o Felipe não está jogando. E quem é o treinador do Fortaleza? O Vojvoda. Então ele está ali claramente fazendo uma crítica ao trabalho do treinador atual dele. Então, é preciso que saiam jogadores também para que essa gestão do elenco seja feita, para que jogadores insatisfeitos sejam liberados. Aí, obviamente, abre espaço para novos jogadores, tanto na questão financeira quanto na questão de disputa, de competitividade. Que aí a gente for colocar na conta Pedro Augusto, Felipe Jonathan, Dylan Borreiro, Paul Fernandes. O Paul é uma crise grande, porque tem o Tite, né? o Paul não era um jogador para estar sendo dispensado agora. Isso. Mas os os outros realmente foram jogadores assim que estavam entregando muito pouco
e a negociação deles, a liberação deles faz total Ou um fim sentido. de ciclo, como no caso do Tite, Com né? certeza, O Tite a gente pode colocar Exato, numa prateleira separado, do né? lado, que é um outro contexto. Ele fala até de uma possível saída também do Caleb, mas eu não senti muita firmeza Não, no ele sentido ironizou de... bonito, né? Porque disse falou internacional e teria proposto. Sim, exatamente. Beleza, me manda o Alan Patrick. O Inter não vai mandar o Alan Patrick. Ele não deu a entender que o Fortaleza quer dispensar o Caleb, não. Exato. Olha, Papelinho também respondeu sobre 2 possíveis alvos do Fortaleza. A gente podia estar chegando no tricolor do PC para essa temporada. É o caso do argentino Herrera e do lateral Mateuzinho. Herrera e Mateuzinho. 2 nomes. Não, qual é o Herrera que você fala? O meia. Eu tenho um meia, o Herrera. O meia atacante, aliás, do que é do Argentino Argentino Júnior, o Júnior, ponta, aliás. Rapaz, é um nome que o Cifec já passou pra gente, né? Vojvoda. Mas é uma negociação complicada com ele lá, um valor expressivo. Então, vamos ver se a gente consegue avançar. E o Mas o Mateuzinho? Mateuzinho não. O Mateuzinho ninguém ventilou contratação de lateral direito agora. Teve outros laterais também que foi assim. Ele tá bem pra caramba, tem acompanhado verdade. a Série B, tem feito bons jogos, tem feito um jogador diferente na equipe do Cuiabá, tem sido o Mateuzinho, entendeu? É um bom jogador, passou um período sem jogar, mas voltou bem demais. Mas nós não chegamos a sondar em nenhum momento, não. Caio, essa agora vai continuar a procura, né? Muitos nomes vão surgir, como a gente viu, o Papelinho falou, o Mateuzinho não vem, mas com certeza vai atrás de alguém para repor, até porque o Papelinho falou que quer pelo menos 2 jogadores por posição. No caso do Mateuzinho, ele falou também que não tem lá muito interesse em lateral direito. Então não seria um nome a vir ao Fortaleza agora. No caso do Herrera, ele fala em negociação difícil por valores, jogador do Argentino Júnior. E aí já talvez exista o interesse desse tipo de jogador. Jogador de lado, jogador de frente, de abrir espaço. No momento em que os pontas do Fortaleza não vivem na grande fase e você ainda tem o Moisés entregue no departamento médico. O fato interessante para apontar no Herrera, mas teve também a negociação frustrada do Valdez, é que o Fortaleza, e ele falou isso ontem, segue monitorando o mercado do exterior, que é uma tendência do Fortaleza nos últimos anos. O Fortaleza continua com esse prisma aberto. Além de sul-americano, também o caso do Herrera é de jogador jovem, né? Papelinho falou sobre diminuir a média de idade do elenco, que é necessário. É uma coisa que o Caio, por exemplo, vem falando isso há muito tempo também. E foi perguntado ontem diretamente, você tem interesse? É um objetivo do clube diminuir a faixa etária, né? A média de idade do elenco? E o Papelinho falou, a minha opinião é que sim, a gente precisa rejuvenescer, trazer jogadores jovens, o que vai de encontro ao que o Fortaleza fez nessa temporada. Trouxe o Davidson, trouxe o Davi Luiz, jogadores mais velhos. O próprio Paul Fernandes também renovou com o Sacha, que a gente debateu aqui durante a semana. O próprio Valdez que ia vir também. Também, pois é. Né? Então, assim, Então, muda é um um pouco. perfil. E o Herrera tem essa possibilidade, porque você já baixa um pouco da idade. Agora, eu não acho que o Fortaleza vai fazer grandes investimentos, tanto de grana, quanto também de grande quantidade de jogadores. Eu acho que não vem muito jogador não vai também. vir não. aquele pacotão de não 10 vem pacotão, jogadores. não. Não vem, Até não. porque não vão dispensar jogadores suficientes para Exatamente. trazer essa galera, né?